Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também, Bruno, por estar aqui. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o lateral esquerdo, Bruno Pacheco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Pacheco, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. O futebol, Bruno, ele vai se modernizando, vai se reciclando. Anteriormente, o lateral era só para marcar o ponta. Hoje, até o ponta é que marca o lateral. Onde eu quero chegar? Mudou muito. Era lateral esquerdo, hoje é ala esquerda. Era lateral direito, hoje é ala direita. Você gosta de jogar de ala ou de lateral? Ou você gosta das duas? Como é que é essa situação hoje do futebol? Nos fala aí, no contexto geral do futebol, como é jogar de lateral esquerdo? Boa tarde. Cada jogo é uma história, né? Então, como o senhor acabou de citar, né? Muitas das vezes a gente estuda o time adversário, muitas das vezes a gente trabalha para estar jogando de ala, muitas das vezes trabalha para estar jogando numa linha de 4, né? Que seria o lateral. Mas, independente de lateral ou de ala, eu gosto de estar podendo ajudar, né? Independente do esquema tático, né? Acho que o Vojvoda ele é inteligente o bastante, né? Estuda muito isso. E nós entendemos muito bem também, quando ele passa para a gente, os dois esquemas de jogos, né? Então, é claro que, muitas das vezes, a característica de jogador muda muito, né? De um jogo para o outro. Posso usar o exemplo do Escobar, né? É um atleta mais ofensivo, né? Mas que também vai muito bem na marcação, né? E eu também, vice-versa. Então, independente, a gente trabalha muito pensando no próximo jogo, né? Então, a gente está preparado para os dois esquemas. Pacheco, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Eu queria saber um pouco de você. Você estava falando dessa sua trajetória que você já fez aqui com o Vojvoda trabalhando. No começo do ano, você ainda era alvo de algumas críticas dos torcedores. E agora você está sendo muito elogiado. Por sinal, marcou seu primeiro gol recentemente. Queria que você falasse um pouco desse momento, dessa sua pequena trajetória, se você puder falar um pouco, e do momento do gol. Aquele momento ali, como é que foi para você? Acho importante estar comentando isso, né? Eu que não tinha participado ainda da coletiva, né? Após a minha apresentação. Então, assim, o período no começo do ano foi difícil, sim, né? Como eu citei após o jogo do Santos, né? Que eu dei entrevista falando de algumas críticas que vinham recebendo, né? Algumas dúvidas que surgem do lado do torcedor, que eu acredito eu que é normal, né? Nunca recebi isso, como eu falei, não guardo mágoa de ninguém, pelo contrário, eu acho que o trabalho o resultado você responde com o trabalho, né? Então, eu sou um cara que falo pouco, né? E tento demonstrar com o trabalho. Então, fico feliz, né? De ter me adaptado, né? Por mais que o pessoal fale assim, demorou muito a adaptação. Não é que demorou muito. Ninguém chega num clube, né? E a gente tem vários outros exemplos de jogadores aqui mesmo dentro do nosso elenco que tem essa demora, né? Então, pelo fato da minha situação, né? Então o pessoal poderia ter um pouco mais de desconfiança, mas fico feliz de estar adaptado, de estar podendo ajudar, né? De hoje ser um cara importante, né? Como eu falei desde o começo aqui, que eu sei que eu poderia estar ajudando, né? E isso que está acontecendo, então fico muito feliz. Pacheco, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. O PV comentou sobre o momento do gol. São 400 e tantos jogos na carreira, mas poucos gols, né? 8 gols marcados. Eu já ouvi algumas histórias assim de resenha, de brincadeira dentro de grupo, que quando o cara não faz muitos gols, quando faz, o resto do grupo vai lá, tira uma onda e tal. Teve isso? Conta pra gente aí. Você acha que não? Então, conta aí, o que os caras falaram? Você ainda contigo? acha que não? Os caras comentavam, né, do atleta que, desde o começo do ano, o único que não tinha marcado o gol tinha sido o Pacheco, né? Então, na comemoração ainda foi abraçar lá os resenhas, você sabe quem é, o Galhardo, o Crespim, né? Então, mas eu falo, cara, que independente, né, de poucos gols ou não fazendo um gol, né, podendo estar ajudando, né, ninguém vai lembrar de jogos que o Pacheco defendeu bem, de tirou uma bola lá atrás, né, assim, de estar podendo ajudar a equipe, mas fico feliz pelo gol e pela resenha.
Boa tarde, Pacheco. Anderson Azevedo, do Futebolês. O time agora se encaminha para uma fase de quartas de final de Copa Sul-Americana. Eu lembro que no jogo contra o Libertad, o Fortaleza foi muito pressionado para o Paraguai por conta daquela situação do Campeonato Brasileiro, mas agora, no Brasileirão, a situação está diferente. São 2 vitórias, porém o Fortaleza vai pegar um time que, jogando Copa, é muito traiçoeiro, apesar de estar na lanterna do Brasileirão. E vocês jogaram lá e perderam por 2-1. O que é que o Fortaleza tem que fazer de diferente? O que é que a Copa Sul-Americana pede que o Fortaleza faça de diferente para um jogo eliminatório, mesmo enfrentando um time que está na lanterna do Brasileirão? Acho que ano passado o clube passou uma situação parecida, né? De estar passando um momento difícil no Brasileiro e indo bem na Copa, né? Então, a gente tem que virar a chave rápido, né? Como você falou, a gente teve resultado negativo contra eles já esse ano. A gente sabe a qualidade do time do adversário, né? A gente respeita isso, né? E são 2 jogos decisivos, né? Onde a mínima de erros ela tem que ser o mínimo possível, né? Então a gente vai trabalhar, a gente sabe a maneira do adversário jogar, né? Sabemos da nossa qualidade, sabemos o que queremos na competição, né? Então continuar trabalhando, respeitando o time adversário, mas sabendo que a gente tem condições, sim, de classificar. Boa tarde, Bruno. Ingrid Expresso Tricolor. Primeiro, parabéns pelo gol. Seu primeiro gol quase aconteceu naquele jogo contra o Curitiba. Mas queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua evolução, né? Desde a sua primeira entrevista aqui, que foi a sua coletiva de apresentação. De lá até aqui, mudou muita coisa, você evoluiu muito seu futebol. Foi muito potencializado ofensivamente também, se esperava um Pacheco mais defensivo. Já apareceu, inclusive, fazendo gol. E queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho interno no Fortaleza, o grupo mesmo, o elenco, a diretoria, comissão técnica, nessa importância da sua virada de chave aqui no Fortaleza, se transformando um dos jogadores fundamentais. Eu fui muito bem abraçado pelo clube quando eu cheguei aqui, né? Por todos os departamentos, né? Então, a parte psicólogo também, o Christian me ajudou muito, né? Também cheguei a conversar com o Boeck, te dar uma moral, tá, Boeck? Então, assim, o staff do Vojvoda é muito bom, né? Então, como eu falei, é claro que quando a gente chega num clube, a gente planeja ser de uma maneira, mas acaba, infelizmente, muitas das vezes as coisas não acontecendo. Também tive o apoio da minha família, né? Que é muito importante. Não só o Pacheco sofreu, mas a família também sofreu muito, né? No começo foi muito difícil. Mas eu fico feliz pelos meus companheiros também que me abraçaram. Eu acho até legal citar, quando a gente foi campeão do Cearense, né? Acho que tem até um vídeo que o Caio me abraça, falando você merece. Então, ali mostra, né? E, enfim, agora também, quando eu fiz o gol também, o carinho que o pessoal tem pelo Pacheco, né? Então, independente da situação, da sequência, quando eu não estava tendo uma sequência que eu estava de opção no banco, né? Sempre continuei trabalhando, né? Eu acho que, como eu falei, o trabalho responde, né? Então, mantive calado, né? Como eu sempre faço, não sou de falar muito, sou de mostrar o trabalho e o resultado está aí. Fico feliz, né? Agradecer a todo mundo que participou desse processo, que é um processo muito difícil, né? Então, isso mostra a força do Fortaleza, né? Que é sim uma família, que onde você chega, o pessoal te abraça. Pacheco está feliz, virou meme, né? Boa tarde, Pacheco. João Pedro Oliveira, Jornal O Povo. Você falou agora da força do Fortaleza, e uma das forças do Fortaleza nessa temporada é jogar em casa. Só que agora, depois do América Mineiro, contra o Coritiba, vocês voltam a jogar no PV, né? Que já atuaram nessa temporada. Queria que você citasse algumas diferenças entre o PV e o Castelão e a expectativa também para esses 2 próximos jogos tão decisivos para o Fortaleza. A diferença do PV é que é um estádio mais compacto, né? Então você sente o torcedor um pouco mais perto ali. A gente tem certeza que novamente o torcedor vai lotar e vai nos ajudar, né? Então a gente sente um pouco mais o calor da torcida. Mas independente, acho que a gente está agora nesse segundo turno, a gente está bem, né? Está conseguindo, mas eu acho que a gente tem que pensar no América, né? Vamos dizer assim. Eu sou um cara que o Vojvoda também trata isso muito bem. Que a gente vira a chave e o próximo jogo sempre é o mais importante.
independente de vitória ou derrota, que passou, né? Claro que é muito importante a sequência positiva, mas nosso foco agora é no América. O Bruno Pacheco agora é Sul-Americana, mata-mata. Mata-mata são um jogo de 180 minutos. O primeiro, 90 fora de casa. É aquele jogo de paciência e com calma, porque o que decide mesmo é o segundo jogo aqui em nossa capital. Concordo em partes, né? Claro que o primeiro jogo você tem com cautela, paciência, sim, estudando. Acho que as duas equipes vão fazer isso, né? Mas é um primeiro jogo que pode decidir, pode resolver muitas situações, né? Foi assim contra o Libertad, né? A gente conseguiu uma boa vitória e a gente trouxe para dentro da nossa casa, né? Isso fez com que, perto do nosso torcedor, jogando na nossa casa, com a força da nossa torcida, com a força do nosso elenco, a gente conseguisse a classificação. Então, como você disse, como o senhor disse, são 2 jogos muito importantes, mas que o primeiro também vale de muita coisa. Pacheco, vocês tiveram uma vitória muito importante agora contra o Internacional lá no Beira-Rio, quebrando mais um tabu nesse ano de 2023. O que é que vocês já falaram, já pensando nesse jogo, logo assim que acabou o jogo, lá no Beira-Rio? Já pensando no América Mineiro, já falaram alguma coisa no vestiário? Não deu nem muito tempo, né, de falar logo pós, porque a gente já voltou, né? Mas é claro que a gente pensa sim, né? Pensa porque foi um jogo contra o Inter histórico, né? Que é a vitória que a gente teve. Fortaleza não tinha conseguido esse feito ainda de estar podendo vencer o Inter fora de casa. E quando você acaba o jogo ali, você já está, né, se preparando para o próximo. Isso mostra que a diretoria também, todo o staff do Fortaleza está preocupado com isso, né, da nossa volta, do voo, da nossa preparação. Então, muitas das vezes a gente pode não estar falando, mas a gente está se preparando de outras maneiras, né? Então, é tudo muito bem calculado, muito bem trabalhado, para a gente chegar 100% durante os jogos. Pacheco, você citou aí o carinho dos companheiros no título cearense, agora quando você fez o gol. Eu queria saber qual foi a reação de vocês com o Galhardo, porque ele dá a vitória inédita para o Fortaleza, e você lateral não fazer gol nunca, tudo bem, está tudo certo, mas o atacante não pode, né? E ele estava um bom tempo já sem marcar e tal, visivelmente ansioso por isso também. Como é que foi o papo depois com o Galhardo? Os parabéns e saber se teve resenha de novo também. Quando não tem resenha, né? Assim, mas ele, não só ele, né, mas como todos os atletas, como todos os atacantes, né, assim, quando a defesa também muitas das vezes não vai bem, a gente se cobra, né? Então, mas é porque era um jogo especial para ele também, de estar reencontrando o Inter, né? Então, foi o momento certo. Assim como o Marinho também teve o momento certo dele, né? Como o Machuca também conseguiu ajudar, né? Como o Gato, enfim, como todos os atacantes. Eu acho que isso que é importante, né? Claro que se cobrava bastante, né? Se mostrava incomodado com a situação e a gente ficou feliz, sim, né? Por ele estar voltando a marcar num jogo especial para ele, para o clube, né? Para a gente, para todo o elenco. E isso gera confiança para o atleta, né? Então, a resenha depois, né? E tem, não queria comemorar, os caras queriam que ele comemorasse, né? Aquela resenha toda. Pacheco, dos times que vão disputar essa fase de quartas de final da Sul-Americana, eu creio que o Fortaleza chega o que vem com menos tradição internacional. É a segunda participação do clube na Sul-Americana, disputou a Libertadores, então são 3 temporadas disputando competições internacionais. Eu te pergunto, Fortaleza conseguindo ultrapassar o América Mineiro, vai pegar o vencedor de Corinthians e Estudiantes. Até onde o Fortaleza planeja chegar na Sul-Americana? Vocês sonham realmente com o título? Vocês creem que é possível alcançar essa conquista? Porque o lema da Sul-Americana é a grande conquista, né? A glória eterna é a Libertadores, a Sul-Americana é a grande conquista. Até onde chega essa grande conquista para vocês? Você citou, né, da grandeza do Fortaleza. Eu acho que o clube que conseguiu já chegar na Libertadores, fazer história também, né, já tem um respeito muito grande, né? Então, você também eliminar um Libertad também, que é um clube muito tradicional pelas competições internacionais, acho que a gente já tem um respeito muito grande em competições internacionais. Os números mostram aí. Mas, como eu falei, né,
acho que para a gente sonhar, é claro que a gente deseja muito dar esse título para o clube, para o torcedor, mas para isso acontecer a gente tem que passar pelo América com todo respeito, né? Estou falando que já passou, pelo contrário, a gente tem que trabalhar, né, respeitar o time do adversário, que a gente tem condições sim, mas a gente vai ter que trabalhar muito para isso. Pacheco, ano passado, no Brasileirão, o Fortaleza atravessou uma fase muito complicada, porque estava dividindo entre duas competições. E no segundo turno, o time cresceu bastante, o time até mudou o jeito de jogar, mas conseguiu aí fazer uma grande pontuação, inclusive de quem briga por título. Nesse ano já é um cenário diferente, mas o Fortaleza também atravessou uma fase difícil, 4 derrotas seguidas, a torcida ficou preocupada. O time volta a vencer, fecha bem o primeiro turno, inicia bem o segundo, após uma classificação histórica contra o Libertad. Você sente que o clima agora é de um Fortaleza que está encorpando mais encaixado, mais preparado para esse que é o momento mais importante da temporada? Sim, eu acho que tem razão. Eu acho que oscilar nas competições é normal. Ainda mais um clube que acho que é a 6ª competição que a gente está disputando esse ano. Então, é normal a oscilação, muitas das vezes você vai jogar bem e não vai conseguir as vitórias, e muitas das vezes você vai jogar mal e as vitórias vão vir, que é normal no futebol. Essa oscilação é normal, mas que a gente está no momento bom, né, agora, que eu acho que é um momento importante de reta final, né, como o Galhardo já tinha citado no vestiário. E eu acho que a gente chega muito preparado, sim, né? Acho que, se eu não me engano, foi contra o Flamengo que eu falei ainda numa entrevista após o jogo, né? Que a gente tinha feito um bom jogo, sim, e que a gente estava fazendo um bom ano, né? E eu continuo com essas palavras, né? A gente oscilou, claro que oscilou, mas a gente trabalha para corrigir nossos erros, né? Então, o grupo do Fortaleza, o elenco do Fortaleza foi formado para a gente sempre buscar, né, as melhores posições, né, buscar títulos, mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar para isso. Pacheco, mais uma vez, falando sobre essa fase do Fortaleza na temporada e tudo mais, um pouco antes da partida contra o Libertad, o Carlos Alexandre falou que essa partida seria crucial, tanto pela classificação, mas também para retomar a confiança. Empatou dentro de casa, conseguiu a classificação, jogou bem, depois goleou o Santos e agora venceu o Internacional. A confiança foi retomada, Fortaleza chega mais seguro para jogos contra o América Mineiro, que é um jogo de aspecto decisivo? Sim, sim, é importante, a vitória sempre traz uma confiança a mais, né? Mas que a gente tem que ter cautela, tem que tomar cuidado para não achar que está tudo, né? Como eu falei, é um jogo mais difícil ainda, é um mata-mata, independente da situação da equipe adversária no brasileiro. Eles já mostraram a força deles também, entendeu? Eliminando o Bragantino, que é muito fortíssimo também. Então, é importante o nosso momento, né, para a gente saber que a gente está no caminho certo, que a gente continuar o trabalho que está sendo muito bem feito desde o começo do ano, como eu citei. Saber que a gente tem condições, sim, de chegar cada vez mais longe, mas isso o trabalho que vai dizer. Finalizamos a entrevista coletiva. Pacheco, muito obrigada. Muito obrigada também pela presença de vocês. Boa tarde a todos. Valeu. Gente,